Amados irmãos, amados amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossos corações, em nossas vidas. Hoje nós iremos iniciar o segundo estudo sobre o significado do espírito, alma e corpo. No entanto, nós temos que fazer um exame com bastante atenção, bastante atento, da maneira como as palavras alma e espírito são usadas nas Escrituras. É muito importante isso, atenção, cuidado, porque a revelação não é fácil identificar o significado exato. Às vezes as palavras alma se referem à parte do ser humano que viverá na eternidade, como está em Mateus, 10, 28, que diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não é? Por que a alma e o corpo e não o espírito também? E no grande mandamento somos ensinados a amar a Deus, amar a Deus com toda a nossa alma. Veja bem, o Espírito é aquele sopro de Deus que nos deu a vida. A alma é, como ele disse, é o intelecto do homem. Entendeu? Então, irmão, é preciso que nós entendamos isso. Quando o homem é salvo, lavado pelo sangue de Jesus, o seu intelecto e o seu espírito vão para o céu, mas o corpo desce à terra porque é pó, e ao pó tornará. Já nos diz a palavra bem claramente. Em Isaías, no capítulo 8, versículo 12 e 13, não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração, e não temais o que ele teme, nem tampouco vos assombreis. Ao Senhor dos Exércitos, a ele santificai-vos, e seja ele o vosso temor, e seja ele o vosso assombro. Porque olha, irmão, será uma coisa insuportável as profundezas dos infernos. Não é bom nem imaginar, nem pensar ir para lá. Vejo que um grande número, de como no estudo anterior, passado, os fariseus de hoje operando em nossos dias, pastores explicitamente na Bíblia, explicando isso, conduzindo rebanhos enormes às profundezas, sem nenhum sentimento, sem nenhum conhecimento da palavra de Deus, invertendo a Bíblia Sagrada em benefício daquilo que tem um testemunho negro, um passado totalmente obscuro, sem vida, só de ambição, de inveja, de intriga, de desonestidade, de falta de pudor, de dignidade, de honra. Não existe nada a se ver o passado e não há nada, e os homens, pastores, prestando homenagens religiosas a ele. Estes religiosos vão pagar um preço, não sei se mais alto que os demais, mas bem possível que assim seja. Portanto, tende cuidado, prestai bem atenção ao que estás a fazer. Em Lucas, capítulo 12, versículo 4, o Senhor nos avisa. Eu digo a vocês, meus amigos, não tenham medo de quem mata o corpo,
depois matam a alma. Não tenham medo. Mas eu mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu digo a vocês, a esse vocês devem temer. Temor só a Deus. Só não teme a Deus aquele que segue a Deus. Vejam bem, vou repetir, Lucas 12, 4. Eu digo a vocês, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Esses sim, nós devemos ter medo. Eu tenho medo do meu amigo, eu tenho medo do meu filho, eu tenho medo da minha esposa, porque podem matar o corpo. Mas depois que matam o corpo, pela ambição da fortuna, da herança. Quantos já aconteceram isso? Nós temos um caso bem recente, né? Aquela menina que matou os pais com o namorado para ficar com a herança, Seque Vostok. Então é preciso que nós tenhamos esse cuidado, esse zelo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Pedro, capítulo 3, 14. Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. O Espírito Santo nos dará força, nos dará poder, minimizará as nossas angústias, nossos sofrimentos e as nossas dores, porque durante toda a história da humanidade, eles sempre estiveram presentes com o seu povo, com o povo escolhido do Senhor Deus. Mateus 22, 37. A palavra Espírito não é mencionada nesses versículos. Ainda assim, eles se dirigem ao nosso relacionamento com Deus, não com outros homens. Nosso relacionamento espiritual é diretamente com Deus, não está a relação com outro homem. O relacionamento com outro homem é com a alma e o corpo. Portanto, fica claro bem isto na palavra do Senhor nosso Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Não se torne exatamente claro, viu? Não se torna exatamente claro, meu amado irmão. Portanto, prestem bem atenção. O que é distinção? O que é distinção? E isto implica, e torna-se a coisa mais importante que precisamos lembrar, é que a parte de nós que é referida como alma ou espírito precisa de regeneração, de transformação, de modificação, de vida dedicada a Deus, pelo Espírito de Deus que habita em nós. Sem a obra do Espírito em nós, estamos mortos, incapazes de conhecer a Deus e incapazes de entender a sua palavra. É por isso que sempre lembramos aos irmãos, aos amigos, que antes da leitura bíblica, antes da comunhão, procurem a comunhão com o Espírito Santo de Deus, para que ele nos ilumine muito mais as nossas mentes para o entendimento, para o esclarecimento da verdade e da vida eterna. Existem alguns lugares na Bíblia onde o Espírito, a alma e o corpo são mencionados totalmente, bem claramente. Portanto, vou repetir, 1 Tessalonicenses 5, 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lutem, meus irmãos, para não perder a salvação. É muito importante esse significado, conhecer o significado do que é o espírito, a alma e o corpo. Precisamos nos identificar mais e mais com a palavra do Senhor. É preciso
conhecer, identificar-se, porque só assim ele nos dará sabedoria, entendimento, discernimento para a honra e glória do seu santo e excelso nome. Amados irmãos, amados amigos, assim encerramos o estudo do espírito, alma e corpo. Para melhor esclarecimento, você mesmo anote estes versículos e procure na Bíblia, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Porque assim sendo, você se santificará. Porque assim sendo, você o conhecerá muito mais e se santificará para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Se você ainda não tem este Cristo Salvador, procure uma igreja. Procure uma igreja tradicional, uma igreja batista, que tradicional hoje só temos as batistas, e nem todas. Veja o pregar do pastor, se é realmente dentro da palavra, se ele usa o evangelho dos apóstolos, se ele vive este evangelho dos apóstolos. Porque se assim não for, não é dele Jesus. Não é do Senhor Jesus. Toda honra, toda glória é para Deus. E a igreja de Deus é abençoada, multiplicada. Ela é cheia de poder, honra e glória. Por isso, meu amado, lembre-se sempre, toda honra, toda glória é para Deus na pessoa de Jesus Cristo. Até outra vez nos encontrarmos. Que Deus continue te abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus. E os santos dizem amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém.